Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guina Silva. Aqui é o Rubinho Bezerra. Eu sou o Daniel Ramos. E é o nosso primeiro podcast aqui, Louvor de Excelência. E hoje a gente pegou o Daniel Ramos para colocar ele contra a parede, hein? Vamos fazer todas as perguntas referentes a teclado. Que comecem os jogos. Sejam todos bem-vindos ao podcast Louvor de Excelência. Nosso primeiro, hein? Estreia. Vamos lá, bora bater um papo aí e falar muita coisa boa de música. Nada como estrear como fundador da ideia, né? E a gente quer saber um pouquinho da sua história, como que começou, como você se interessou pelo piano e tal. Cara, minha história começou muito cedo. Eu comecei, assim, a ter interesse, sei lá, uns 6, 7 anos de idade, assim, eu já gostava. Não vai muito. contar a idade, né? Eu comecei a acompanhar minha mãe nos ensaios do coral. Mamãe é uma contralto de primeira, né? Por sinal, então... E eu acompanhava ela nos ensaios muito pequenininho, 6 anos, 6, 7 anos de idade. Ficava vendo ali os ensaios do coral, não entendia muita coisa, né? Mas foi o que me despertou, assim, pra música. Que eu comecei a pegar gosto por aquilo. E tem uma história até interessante que eu até conto em um dos vídeos que eu publiquei esses dias. Que eu ouvi um som de teclado, cara, maravilhoso, mano. Parece aqueles timbres de piano elétrico da década de 80, legal. Sabe? E um dia que eu fui no culto assim com a minha mãe e, eu pirei naquilo, queria saber quem tava tocando. Quem tava tocando era o Fábio. O nome do cara era Fábio. E eu da igreja. Sim. Da igreja. E eu escrevi até um e-mail, aqui, o título dele é Eu queria tocar igual o Fábio. O Fábio me inspirou, bicho. Eu vi o Fábio tocando aquele dia e eu falei, eu quero ser tecladista. Eu quero tocar que nem esse cara. E eu torcia para que todos os cultos que eu estivesse, ele estivesse lá tocando também, né? E realmente meu gosto pelo teclado foi aumentando. Aos 7 anos minha mãe comprou o instrumento para mim. Eu comecei a aprender as primeiras melodias assim sozinho. Enfim. O Fábio, infelizmente, mais tarde acabou falecendo. Eu soube que ele se envolveu num acidente de moto, enfim. E o que me entristeceu muito é que, mesmo que depois que eu aprendi a tocar, já estava tocando na igreja, eu nunca tive uma oportunidade de tocar com ele, sabe? De sequer falar para ele assim, enquanto ele me inspirou, porque ainda naquele tempo ele saiu da igreja e eu não ouvi mais, e depois que eu comecei a tocar, né? Sim. Então isso naquele momento me entristeceu muito mais. São coisas da vida que acontecem, né? O principal de tudo que o Fábio deixou um legado, né? Sim, mesmo sem ele saber. Na sua experiência, então você acredita que outras pessoas têm o interesse de aprender baseado em alguém que influenciou? Com certeza, totalmente. Viu? É aquilo que eu quero pra mim, tal. Sim. Bacana, muito músico legal. É influenciador, né, cara? É influenciador. Por isso que eu acho que... Eu sempre falo isso pra todo mundo que tá tocando comigo, e não é de hoje. Nas bandas antigas que eu tocava, eu falava pros meninos também assim, independentemente da igreja que a gente vai tocar, seja ela simples, pequena, mesmo que não tenha um equipamento bom, sabe? A gente tem que oferecer o melhor. Tem muita gente assistindo a gente que a gente não sabe exatamente quem é, entendeu? Sim. E a gente vai inspirar as pessoas ali. Teve um menino uma vez que me chamou no Facebook. Oi, Daniel, tudo bem? Você tá lembrado de mim? Eu não lembrava do menino. Hoje ele deve ter uns 17, 18 anos. Eu falei, quem é esse cara? Aí botei na página dele lá. Tinha uns vídeos, o menino arrebentando, mano, tocando guitarra. Tocando guitarra, meu, fazendo o maior som. Parecia o Juninho Afran. Fazendo o maior som mesmo. Magricelinho assim. Aí eu, tentando lembrar quem era. Aí depois de um tempo assim, olhando, eu peguei as fotos dele mais antigas, né? E vi que ele era um menino que frequentava a igreja onde eu tocava. Ele era pequenininho, assim. Tinha uns 5, 6 anos. E eu via que ele ficava me olhando assim, com vergonha. E teve um dia que eu chamei ele sentou do meu lado, assim, ficou olhando, eu tocando, tá, o culto desenrolando. E ele olhando. Só foi isso que aconteceu, mais nada, só isso. Ele era pequenininho, deixei ele do meu lado, ele ficou quietinho assim, olhando, pronto. O tempo passou. E o moleque... E o menino tá desenrolando pra caramba, assim. Uau, e aí ele falou, cara, você lembra? Ele contou a história pra mim. Você lembra, cara, que a gente ia em tal igreja e que você me chamou aquele dia pra ficar olhando? Por mais que não seja o mesmo instrumento, né? Mas ele falou, cara, você me influenciou, você me motivou a querer ser um músico. E aí eu fui pro lado da guitarra, mas,
Meu, eu me emocionei. Cara, eu até me arrepio de falar. E eu não lembrava, assim. E foi uma atitude comum, assim. Eu só botei um moleque pra sentar do meu lado e ficar olhando eu tocar. Mas mudou o rumo de uma pessoa. Mudou o rumo. Mudou o rumo, cara. Isso me virou uma chave, assim. Então a gente é influenciador, sim. Então mas você onde não a gente ficou toca... só na influência, você estudou também. Sim, com certeza. Sim. E você falou que nesse período, quando você era criança, você se interessou pela música e tal. E nesse primeiro período aí que você teve acesso ao interesse pela música, você teve um professor? Como é que foi isso? Conta aí como é que... Se você tem um professor hoje, até quando você estudou mais ou menos? Você continua estudando? Me conta um pouco sobre isso daí. Pô, é legal essa pergunta, né, bicho? É interessante que todo mundo tem dúvida em relação a esse negócio do dom também, né? Ah, fulano nunca foi na escola, nunca estudou. Rapaz, você tem que ver o quanto ele toca. Não tem esse negócio, essas coisas? O famoso autodidata, que dizem, né? Então. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. A melhor coisa no mundo que eu descobri em relação à música é você ter um professor, cara. É a melhor coisa do mundo. O dia que eu passei a ter a oportunidade de ter alguém me ensinando, me orientando, foi a melhor coisa que eu pude... O melhor presente que eu pude receber, assim. O professor é diferente da referência? Porque, por exemplo, até então a gente estava falando da pessoa referência, que inspira a gente a fazer. O professor é diferente, ele pode ser a mesma coisa também? O professor pode ser a sua referência também? A referência pode ser professor. E o professor também pode se tornar uma grande referência. Não necessariamente que seja, mas pode ser. Não, o professor automaticamente ele já se torna referência. Entendi. Você passa a ser imitador dele. Quando eu falo imitador, não é no sentido literal da coisa, assim, né? Tudo que ele faz de acorde, de harmonia, de escala, você vai fazer também, não. Mas você começa a pegar o jeito dele. A cultura. O jeito dele de enxergar as coisas e tal. Acho que esse é o seguidor, né? É o seguidor, quando o apóstolo Paulo fala, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sim. É nesse sentido, né? Você começa a pegar... É a essência. Isso, pronto. Falou o que eu queria. É isso, exatamente isso. Legal. A essência. Você pega aquela essência. Legal. É isso. Compensa sempre ter um professor, né? Esse negócio de autodidata, por mais que a pessoa tenha um talento natural, ela sempre vai aprimorar com um professor. Sim, perfeito. Porque assim, o autodidata, primeiramente, o que é o autodidata? A gente pensa assim, que o autodidata é um cara que tá na dele ali, e as informações começam a cair na cabeça dele do nada, e de repente ele liga o instrumento e sai fazendo. E não é bem assim. Bom, eu não sou o dono da verdade, mas através das minhas experiências nessa download vida, aqui, sabe? Lugar na Matrix, entende? O anjo do Dom Maior desceu, não, para com isso, pô. Para com essa conversa aí, pô. Né? Eu penso que esse autodidata, ele vai receber, ele tem facilidade de absorver aquilo. Né? Ele viu alguma coisa em algum lugar, não sabia onde ver, mas pegou fácil. Exatamente, pegou e aí, obviamente, quando ele tem um instrumento na frente dele, ele vai ter uma facilidade de reproduzir. Boa. Mas aí que está um detalhe muito importante. Esse desenvolvimento é necessário e ele só vem através do professor. Boa. Eu acredito assim. A diferença é o seguinte, voltando naquele argumento que a gente brincou no começo, né? Fulano toca pra caramba e nunca estudou e nunca foi na escola. E às vezes o cara utiliza isso como se aquilo fosse um troféu, sabe? Sim. Fulano nunca estudou, cara. Nunca foi na escola e toca pra caramba. Então o que o cara quer dizer pra você? Que o fulano tava sentado do nada lá e... Perdeu tempo. Exatamente. E caiu as informações do nada lá... Entende? E aí o cara vai tocar, ele faz um ré maior do mesmo jeito que você faz, do mesmo jeito que você faz, do mesmo jeito que eu faço. Então essa informação não é nova. Não caiu de lugar nenhum. Ele viu o cara fazendo, de alguma forma. Absorveu fácil. Não consegue lembrar, obviamente, o dia que ele viu aquilo. As coisas foram entrando na cabeça dele. Como existe essa facilidade, a chamada predisposição, ele conseguiu pegar aquilo. Então assim, fulano nunca estudou e toca muito, mas espera aí. Qual que é o seu conceito de estudo? Não é verdade? se na tua cabeça o conceito de estudo é simplesmente sentar numa cadeira, ligar o computador,
O professor ficar no tatatá com você lá, no pozole, no bom, seja lá o que for, que também eu não critico, cada um tem o seu jeito de ensino. É um tipo de estudo. Exatamente. É um tipo de estudo, é várias formas de estudo. Então, às vezes, o cara nunca fez isso, nunca sentou na cadeirinha lá, ficou com pozole laranjinha lá, mas ele tira a música todo dia pra tocar. Ele ouve o solo do Juninho Afran e quer repetir. E isso não é estudo? Claro que é um estudo, pô. Você tá ouvindo e tentando reproduzir. Não é verdade? Legal. Então, todos nós estudamos. Todos nós. Quando a criança nasce, que ela fica te olhando e fica tentando te imitar, né? Tanto é que a gente, quando tá perto de criança, sei lá, de 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei qual é a idade exata que começa a falar, mas quando a criança começa a resmungar umas coisas e tal, qual que é o nosso medo? Olha, não pode falar determinadas coisas perto da criança, que ela imita tudo, sai repetindo, aí dá um problema. Fala essa coisa feia, né? aí. Entendeu que interessante? Ela já tá estudando, amigo. Sim. Porque ela tá olhando tudo que você faz. Estudar é absorver. Exatamente. Não só a sua fala, mas as suas atitudes. Você joga um negócio ali no chão, ela vai, pega depois e joga também. Não sabe se é certo ou se é errado. Sim. Então é isso. Todo mundo que toca na igreja, que toca nos lugares, já tirou música de ouvido. Né? Então tá estudando sim, amigo. Verdade. Fulano toca bem, mas não estudou. Para de palhaçada. Estuda sim. Só não estuda formalmente. Esse que é o detalhe, né? Uma pergunta que eu queria fazer, que eu creio que é a dúvida de algumas pessoas, né? Não todas. Mas qual a diferença entre teclado e piano? Teclado? Até o computador tem teclado, né? Boa. Bem pensado. Essa história de teclado, eu sou tecladista, é uma ideia de tecnologia, né? Não dá pra gente pensar esse teclado que a gente fala hoje sem tecnologia, sem o mínimo de tecnologia. Na raiz da palavra teclado seria conjunto de teclas? Tipo, sim. Teclado, um conjunto. Exatamente. Tanto faz. Legal. E aí você entrando no aspecto técnico do instrumento, é assim. Isso se desenvolveu na década de 60, né? Na década de 60 que se desenvolveu esse instrumento que tem a mesma disposição de notas do órgão, do piano, certo? Você e ele coisa. imita o timbre de outros instrumentos. Então, por exemplo, não existe timbre de teclado. Já parou para pensar? Timbre de teclado não existe. Você tem timbre de piano, de órgão, de acordeão, de... Tudo nele. Exatamente. Tudo no teclado. Quer falar que antigamente existiam o órgão e o piano de cauda eram instrumentos diferentes, não é? Sim, são instrumentos diferentes. O teclado ele é um simulador desses instrumentos. Exatamente. Entendi. Exatamente. Ele simula todo mundo, né, na verdade, né? Todos os timbres. Só que aí o que acontece? Com a disposição de notas, o jeito de enxergar as notas no piano é o mesmo do órgão. Não a técnica, tá? A mecânica é outra. Segura esse comentário que você fez aí que eu vou perguntar algo a respeito. Legal. Mas ainda nessa linha, porque tem gente que fala de sintetizador, controlador. Essa tecnologia é uma coisa que entra muito em choque na cabeça dos outros. Espera aí, o que eu vou adquirir porque eu não sei o que é? Qual a diferença do teclado comum para o sintetizador, para o controlador, para o piano digital? Né? Legal. Por que 8 oitavas? Por que 5? Sim, legal. Então, na verdade, assim... Por que piano, né? Por que piano? Existia um outro instrumento chamado cravo, muito interessante na época do Johann Sebastian Bach. Só a pergunta? Um compositor maravilhoso, Johann Sebastian Bach. Só que existia um sério problema. Aquele instrumento você não conseguia tocar notas fortes e fracas, ou seja, você não conseguia variar a intensidade, né? No instrumento como uma bateria, por exemplo, se você bater mais fraco, o som sai mais baixo, né? Tratando-se de volume. Se você bater mais forte, o som sai mais alto, tratando-se de volume, né? Intensidade, né? Alta intensidade. Nesse instrumento não dava para fazer isso aí. Ou seja, o cara tocava fraquinho, ou tocava forte, e o som saía na mesma intensidade. Então ele não conseguia se expressar direito, né? No final das contas era isso que o cara sentia. Não tô conseguindo me expressar, porque às vezes eu quero mais forte. tocar mais fraquinho, mais forte, enfim. E aí se desenvolveu um novo
cravo, entre aspas, né? Que você tinha a possibilidade de tocar fraco e forte. Sabe, na partitura não tem a letrinha P? Assim? O que significa aquela letrinha P? Piano. Ah, professor, então eu tenho que tocar piano ali? E nos outros eu toco guitarra, violão? Não, não é assim. A palavra piano tem a ver com o quê? Com som suave. Sabe aquela brincadeira? Ó, fica pianinho aí, não tem esse negócio, né? Meu, isso faz todo sentido, né? Ah, fica pianinho, fica quietinho, né? Porque o piano é som suave, né? Som fraco. Então o que acontece? No cravo antigo, você não conseguia variar a intensidade. Você não poderia tocar piano e forte, entendeu? Ou seja, não dava para tocar fraco e forte. Aí criou-se, né, um novo instrumento que era o cravo piano e forte. Ou seja, um cravo que eu conseguia variar a intensidade, tocar fraco e forte. É daí que começou o uso da palavra piano como instrumento musical, porque aí, ao longo do tempo foi se mudando, né? Foi trocando os mecanismos e tal, para a emissão do som. Aí tem uma longa história aí sobre a fabricação do piano, que não é disso que a gente vai falar, né? Mas basicamente a história é essa. Aí foi se desenvolvendo, e aí com essa coisa de tecnologia, entrou um instrumento eletrônico, né? Portátil, né? Porque é claro que os primeiros sintetizadores eram enormes também, caiu uma afinação rápido, né? Enfim. Nessa história de teclado, existem categorias? Me explica aí mais ou menos, que às vezes até eu mesmo fico perdido aí. Eu não sei, por exemplo, o que é um controlador, sintetizador, né? Que nem o Rubinho falou. Me explica aí, o que é teclado, qual é qual aí nessa história, e para que eles servem? Então, com essa história de tecnologia, então assim, se criou um instrumento que ele imita o som dos outros instrumentos. Simples assim, né? Então o teclado, ele imita o som da guitarra, do timbre da guitarra, do violão e assim por diante. Até de bateria, né? Só que aí tem um detalhe. Como eu falei, como a disposição das notas, o modo de enxergar as notas no teclado é o mesmo do piano, é o mesmo do órgão, né? O mecanismo muda, a técnica muda, obviamente, mas o desenho do dó do teclado é o mesmo do piano, o mesmo do órgão, o mesmo do acordeão, o mesmo da escaleta, né? Então, obviamente, o que acontece? Os teclados eletrônicos, eles terão uma facilidade maior de sintetizar, de imitar os timbres de piano, os timbres de órgão, os timbres de acordeão, inclusive. Tem muito forrozeiro aí deitando e rolando. Entendeu? Interessante. É muito mais fácil no teclado eletrônico você sintetizar, você imitar o timbre desses instrumentos do que um timbre de guitarra, por exemplo. Mas entende? Você tendo um instrumento desse na mão, que tem capacidade de imitar tudo, alguns até com muita perfeição, sim, né, sim. diria. Você não se sente um ladrão de cachê? Você tá roubando o cachê do... Porque eu conheço alguns, não vou dizer quem, né, Daniel? Que... Não, vou gravar todos os instrumentos aqui, né? Eu abro as pistas aqui, faço tudo, porque eu sou a banda. Eu sou a banda. Tem muita gente que vai na escola e diz assim, professor, eu quero aprender a tocar teclado, porque, olha, com o teclado você faz tudo. Cara, ladrão de cachê, eu acho que foi muito pesado isso. Mas o que a gente tem que ter na mente é o seguinte, que o som nunca será original. Nunca vai ter aquela essência do que teria se você estivesse executando naquele instrumento. Então posso até colocar um timbre de contrabaixo na mão esquerda e deitar e rolar aí nas orquestras de casamento. Não tire meu cachê, por favor. Por favor. Né? Mas não vai ter aquela originalidade, aquela essência da corda. Né? Por isso que eu disse no começo que o teclado eletrônico ele consegue imitar melhor os instrumentos no qual a disposição das notas é igual a dele, né? Então, como é que eu vou fazer um som de sax no teclado? É possível? Sim, mas é muito melhor no sax, né, gente? Me ajuda aí. Não vai ter a Entendeu? característica de metal. Exatamente, porque eu tenho que trazer a ideia do sopro, né? Sim. Eu vou fazer
eu vou colocar um timbre de violão, pode dar certo? Sim, ainda mais hoje, né? Que a tecnologia tá crescendo tanto, cara, porque às vezes o cara toca num teclado Fica bem parecido. e você acha que é num violão, né? Mas tem algumas coisas que vão te fazer perceber que ele tá fazendo o som do violão no teclado por conta do lance da corda e tal, enfim. Mas é pauta das suas aulas conscientizar pra não acabar com o resto da banda? Totalmente, totalmente. É dever, né? Ah, então tá. É um dever ético, né? Moral. Com seus Enfim, companheiros de trabalho. Não roubem os cachês dos baixistas, dos bateristas, enfim. Daqui a pouco vai ter synth pra cantar também. Se bem que já existe, né? O Voicer, né? E é muito ruim. Inclusive, Vai interessante. carregar o cachê do Gui, né? Inclusive é interessante isso aí que você comentou. Eu tava conversando com meu sogro esses dias. E ele canta sertanejo. Ele canta várias coisas, dentre elas sertanejo. E ele comentou, ele expressou uma opinião muito interessante. Ele falou assim, ó. Sertanejo pra mim, cara, tem que ser dupla. O cara tem que ter o segundeiro lá. E aí ele falou de um programa aqui. De um pedal, sei lá o que é. Não quero nem saber o que é isso aí também. Tem uns caras que usam, assim, o pedal que faz a segunda voz. Assim. Também, Nem só de terças viverá o sertanejo, poxa. Né? E ele tava comentando que o cara que faz a segunda voz, ele não vai ficar dobrando terça com você, com a primeira voz o tempo todo. Não é só isso. Tem os movimentos diferentes que ele faz uma sexta abaixo. Então, quer dizer, essas coisas o pedal não vai conseguir fazer nunca, bicho. É verdade. É só Jesus pra salvar os cantores. Isso. Né? Ele não vai conseguir fazer nunca isso. E ele até falou... Tem até algumas duplas que invertem, né? Sim. Às vezes o outro cara vai fazer a primeira exatamente. E o outro faz a segunda. É, exatamente. E isso daí não é possível no... Não é, de jeito nenhum. Não. Dá pra fazer até a página 5, né? Depois não tem como. Então, eu sempre aconselho a isso. Meu, chama o violonista, cara. Quer produzir alguma coisa? Eu vou fazer no teclado. Não, cara. Faz o pianinho, bota o órgão lá e tal. E depois chama o violonista, chama o batera. Não, apesar que tem uma facilidade que eu não sei se é amigo ou inimigo, né? Que faz com que a gente possa gravar quase tudo sozinho. Então. Sem aprender muito. Sim, que é o tal do transpose. Ah, meu Deus do céu. Ele é amigo ou ele é inimigo? Você vai comentar sobre esse negócio, cara? Culpado, confesso. Eu uso. Olha só. A gente quando olha o teclado, não sei porquê, mas a gente pega uma cisma com as teclas pretas e que acha que é difícil tocar ali, enfim. Olha, sinceramente, eu nem chego a falar sobre o Transposer para os meus alunos, de verdade. Para eles não saberem que existe. De verdade, De verdade. Eu não sabia que o Transposer existia, tipo, eu já tinha, sei lá, uns 8 anos tocando, cara. E no começo não tinha tanta condição, assim, de ter um instrumento mais, sei lá, mais sofisticado, enfim, né? Então, meu instrumento era simples, meu tecladinho era simples e não tinha, era tão simples que não tinha nem o Transposer. Graças a Deus, né? Então o pessoal tocava em Mi bemol maior lá e eu tinha que me virar, né? E eu acredito que foi a melhor escola, cara. Você começou no teclado simples, então? Muito simples. Olha, o teclado que eu comecei tinha 4 oitavas. Não era aquele que acendia a luz, não, né? Não. Não acendia a luzinha, não. Sandy Júnior? Mas tinha 4 oitavas, cara. Eu lembro que... Oh, meu Deus do céu. Cada coisa que a gente passa, né? Um dia você foi pobre, né? E eu lembro que a gente tocava em festividades. Eu toquei muito em festividade da igreja, assim. E eu lembro que teve uma igreja em Franco da Rocha que o pessoal me viu tocando em algum lugar e o cara, depois, o regente lá, o músico, era muito conhecido no ministério, me ligou, assim. Faz muito tempo, isso foi em 2003, 2004. Me ligou, falou, Daniel, quero que você venha pra cá, pra gente fazer uma festividade aqui, você ensaiar com a gente e participar com a gente. Falou a data, tudo direitinho. Aí antes falou assim, legal, você aceita? Eu falei, claro, eu quero. Ele falou assim, e o seu teclado? Qual modelo que Aí eu falei, cara, é simplesinho, eu tô com um simplesinho aí. Então, 4 oitavas. Você tá quase chorando, tá? Aí ele falou assim, rapaz, tem que trocar. Tem que trocar isso aí, né? Mas pra quem tá aprendendo, será que não compensa comprar um teclado Badarosquinha ou é perca de tempo? Primeiramente, o que é Badarosca? Esse troço que você tinha aí que você tá xingando.
Olha, sem touch, sem sensibilidade, assim. Eu brinco com meus alunos assim, a galera que quer começar a aprender, né, do zero, eu até brinco dizendo assim, se tiver tecla e tá saindo som, é o que importa, né? Mas duas coisas que eu acho assim muito importante, mesmo que o cara seja um iniciante dos iniciantes, né? É que ele tenha sensibilidade, né? Ou seja, você pode tocar piano e forte. E que ele compre um pedalzinho de sustain. Então, ele precisa ter essa entrada do pedal e precisa ter a sensibilidade nas teclas. Teclas sensitivas, né? Que a galera fala. É o mínimo, assim. Porque ele já começa a aprender. Transpose não. Deus me livre. Se eu fosse fabricante, eu não colocaria transpose em teclado nenhum. Só de raiva. Transpose não ajuda. Você perguntou se ele era amigo ou inimigo. É totalmente inimigo. Totalmente. Disfarçado de amigo. Que o cara toca tudo em dó. Inclusive tem uns caras na igreja aí que usa transpose pra caramba. Vocês tomam vergonha na cara, galera. Pelo amor de Deus. Sem contar esse cara aqui. Vocês tomam vergonha na cara, galera. Para com isso. Transpose não ajuda o músico em nada. Nada. Ele fica estacionado, né? Totalmente, cara. Meu Deus do céu. Teve um cara que comentou comigo, assim, citou uma marca de teclado muito famosa, que hoje em dia é o sonho de consumo dos pianistas, tecladistas, enfim. Ele falou que gostou disso, gostou daquilo, disse que testou o teclado lá numa feira de música, sei lá. Ele falou, Daniel, mas teve uma coisa que eu não gostei, não. Eu falei, o que será que esse cara não gostou? Ele falou, cara, eu procurei e não achei o transpose. Nossa. Pô, me ajuda aí, né? Não, para com isso, né? O transpose... eu não sei de nenhuma história, de nenhum momento que o transpose tenha ajudado alguém. Mas musicalmente. Nem num desafio muito rápido. Musicalmente. Tá. Não. E na verdade é assim, é porque nós brasileiros temos um conceito muito estranho, assim, de música, e especificamente no teclado, que é o quê? A gente enxerga tudo no do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E o americano não. O americano ele peça em semitom. Então não tem essa de 7 notas pra ele. Preta? Claro. Todo cantor, ele é obrigado a aprender a tocar teclado? Você perguntou isso porque você é cantor, né? E por quê? Na verdade, todo músico, todo mundo que quer se envolver com música, cara, teclado é o melhor instrumento, cara, na boa. Melhor instrumento. Os americanos, os músicos americanos profissionais, sejam eles, sei lá, trompetistas, saxofonistas, bateristas, os caras têm uma noção legal de piano. Eles sentam na frente do piano e conseguem tocar umas músicas. Legal. Porque eu acredito que o piano, no geral, o piano, o teclado, assim, são instrumentos que você consegue ter uma visualização de coisas de música muito mais fácil do que a guitarra, do que o violão. Cara, isso é fato. Os guitarristas sabem disso, os baixistas sabem disso, né? Porque é muito fácil eu falar, né? Falar, pô, você é pianista, caramba. Claro que você vai puxar sardinha pro seu instrumento, né? Mas de verdade, pro cantor, inclusive, você enxergar música através do piano, do teclado, é a melhor coisa que você faz na vida para estudar música. Você consegue aplicar melhor no seu instrumento. Então, Fala por causa do visual do instrumento? Sim, exatamente. Exatamente. E aí são consequências auditivas também, né? Porque tudo se conecta, né? Na nossa cabeça, né? O visual com o auditivo, enfim. Sim. Mas esse lance visual é fantástico. É fantástico. Para você entender um monte de coisa de música. Percepção musical, harmonia, escala. Vixe. Uma porção de coisas legais, estruturais de música, inclusive, né? Então eu aconselho a qualquer músico, a qualquer pessoa. Por isso que a maioria dos, se não todos, né? Que são professores de canto, eles têm uma noção de teclado ali pra dar aula. Sim, exatamente. Obrigatoriamente, na verdade. Eles têm, né? Para fazer os vocalizes, os exercícios, aquela coisa toda. Eles tocam. Podem não ser pianistas, né? Sim. Sair nas gigs por aí, né? Mas eles têm uma noção legal, pelo menos para acompanhar o aluno. Eu acho super válido isso aí. Sou totalmente a favor do aprendizado do teclado, do piano, enfim. Legal. É isso, né? Bom, é isso daí. Esse foi o nosso primeiro podcast, Louvor de Excelência. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Forte abraço, tamo junto.